indo para uma visão mais escatológica, bíblica, esse um ano refletindo sobre tudo isso, e provavelmente já te perguntaram isso, qual que é a sua leitura do cenário escatologicamente falando? Você acredita que isso é Bom, princípio das dores? Que momento estamos aí? eu acredito que é parte do princípio das dores, mas o princípio das dores começou muito tempo atrás, né? Eu acho que a analogia que Jesus faz, porque assim, terremoto não é novidade, tinha na época dele, guerra não é novidade, tinha na época dele, pestes são coisas antigas. Eu acho que a ideia do princípio das dores utilizada é aquela figura das dores de parto. Uhum. Então, quando se começa, as contrações vêm em intervalos menores e um Hum. tipo de dor menos intenso. Então, assim, o que está mudando não são as contrações, é a intensidade e o intervalo. Né? Então, seja guerra, terremoto, tudo que você analisa, a proporção cresceu assim drasticamente em relação ao que era antigamente. Agora, o fato de estarmos no princípio das dores começou antes da gente não significa, né, que necessariamente Jesus venha na década. Agora, Uhum. a gente também não pode, porque eu vejo alguns, não, esse negócio vai demorar, a gente não tem nenhum direito biblicamente de Sim, dizer que vai demorar. A gente não exato. sabe o dia e a hora, a gente tem que viver pronto. Não, e Agora, fora que cada você não vez. sabe o dia que você vai morrer, né? Então, de fato, você não Exatamente, sabe o porque dia que ele assim, volta pra você, né? exatamente, eu sempre dou esse outro exemplo Esse outro também. Agora, panorama. é um assunto, Douglas, que, embora a palavra de Deus diga, Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus santos, os profetas, os desdobramentos do que virão, nós estamos aguardando ouvir de Deus. Mas quando Sim. você olha assim num aspecto mundial, é, é, a gente não teve muita palavra a respeito do que estava chegando. É, né? De alguma forma, a sensação que eu tenho é que Deus silenciou, pelo menos por um tempo, né? A Interessante. gente tinha impressões. Então, por exemplo, no início de 2019, eu falei para Kelly, minha esposa, falei, olha, além da minha agenda, que já virou uma loucura esses últimos anos, esse ano Deus me Verdade. mandou trabalhar por dois. Então, eu acrescentei aquele ritmo doido, 70 conferências do Impacto da Santidade. Eu lembro que eu não consegui incluir vocês em Bragança, nós fizemos no Verdade. comecinho, né, de 2020, porque não coube. Mas eu falei para a Kelly no início de 2019, falei, 2020 eu paro. Ela me olhou com a cara assim, 17 anos, passando pelo menos a média estava 3 dias por semana, né? Então tinha semana que era duas, tinha semana que era quatro fora. Ela falou assim, faz tempo que você fala disso. Eu falei para ela, eu falei, não, eu falo que eu gostaria de ter um ano para parar. Mas agora eu tenho certeza, eu tenho que estudar, eu tenho que escrever. Só em 2020 eu escrevi 4 livros e eu Uau. nunca estudei tanto na minha vida como 2020, porque eu entendi que era o propósito. Agora, não sabia o que ia acontecer. Né? Uhum. Outro dia o cara falou, não, Deus já estava te mostrando que ia... Não, ele falou do que ia acontecer comigo. Eu não sabia que Individual, o né? mundo ia parar. Né? Então, assim, no início do ano a gente estava com o Casa de Zadok, nosso evento aí que levanta a bandeira da santidade para os ministros e líderes, agendado nas 5 regiões do Brasil, todos os preletores. E a hora que a gente estava assim para começar a soltar a divulgação, falei para o meu pessoal de comunicação, falei, segura, não divulga. Né? Eu tô com a sensação de que tá errado, parece que não é para fazer esse evento. Talvez a gente joga pro começo de 2021. Eu lembro de um deles dizendo, não, cara, 2020 vai ficar sem evento. Falei, cara, eu não sei explicar, segura, segura, segura. Né? Então, assim, eu lembro que em abril do ano passado eu tinha uma agenda de 3 semanas nos Estados Unidos, combinada, salvo 2 situações que eram muito pontuais, o resto estava tudo combinado verbalmente, até porque eu tinha esse grande evento no início e o outro perto do dia 20. Então eu falei, poxa, eu não vou ficar indo e voltando, né? Eu vou aproveitar para tirar um tempo lá com a família, atender. Mas cada vez que os caras me ligavam para fechar, eu não conseguia. Tinha um negócio assim que não vai acontecer, Travava. não vai acontecer. Depois eu falei para a Kelly, antes da pandemia começar, já na virada, no começo de março, eu falei, parece que nem para esses eventos certos nós vamos. Então eram impressões, mas pessoais. Interessante. Aham. Não vi, não tomei conhecimento e essas coisas correm rápido, né? De ninguém prevendo da parte de Deus isso. Então, assim, eu acho que é um assunto, como o Eliseu fala lá pro servo dele a respeito da Hum. mulher que fez
o quarto do profeta para ele, o Senhor me encobriu. Né? Então, assim, qual é a minha preocupação? Tem muita gente tentando tirar conclusão muito precipitada. Entendi. Cara, tinha 2, 3 meses de pandemia, as pessoas escrevendo livros sobre a pandemia. A gente nem sabia quanto tempo ia durar, para onde ia, o que... Então, às vezes eu temo um pouco essas conclusões. Né? Aí a outra grande discussão, mas é de Deus ou do diabo? Né? Eu falei, bom, pode ser um, pode ser outro, pode ser uma coisa natural que cada uma das duas forças estão explorando das duas maneiras. É muito difícil você bater o martelo. A terra colhe consequências, sim, do né, pecado, do pecado original. Eu acabei de publicar um livro aí pela Mundo Cristão, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Meu primeiro capítulo é como a dor e a tristeza e os problemas entraram no mundo. A gente tem que voltar lá. Tem que entender que vai haver um advento escatológico onde Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então, isso é uma promessa certa, segura, vai acontecer, mas ele ainda não enxugou os olhos de toda lágrima. Né? E alguns crentes estão tentando viver assim, não vai ter nem motivo de choro. Hoje nós estamos na fase que ele transforma a tristeza em alegria. Né? E a alegria na vida do crente não poderia ser só circunstancial, tem que vir do nosso relacionamento com Deus, mas alguns pegam uma parte ali da Escritura e parece que estão tentando viver um nível de algo que também não é o que foi disponibilizado. É lógico que a gente também não vai viver só chorando. É por isso que Deus transforma em alegria. Mas Paulo, né, é muito enfático em dizer: chorai com os que choram e alegrai-vos com aqueles que se alegram. Então, nós vamos ter gente feliz e triste, vamos ter que saber identificar e ajudar esses que estão tristes a entrar num lugar em Deus, onde recebam consolo, seja pela perda de alguém, onde, provocando a fé, eles mudem as circunstâncias que os entristecem, ou que eles entrem nesse lugar em Deus, né, de que a despeito das circunstâncias eles vão conseguir se alegrar. Mas eu tenho essas preocupações da gente fazer aplicações que são parciais, não seja da escatologia ou de qualquer outra coisa. Né? Então, assim, não tenho dúvida, muitos não crentes estão se convertendo, ficaram assustados, medo do fim do mundo. E, poxa, a gente não põe esse ganho na balança, a eternidade de gente que foi mudada, porque talvez alguns, né, tiveram que interromper a questão econômica. Então, assim, são perdas. O que eu percebo é que os ídolos foram abalados, né? E do mundo inteiro e de todas as áreas, né? Então, eu até creio no seguinte, que nós como igreja temos ainda alguns meses de preparação, porque os campos vão vir brancos, né? A galera tá tipo assim, falando, vocês têm alguma resposta? Porque eu corria para isso, eu corria para aquilo, e ninguém tá me respondendo mais. Os ídolos foram abalados, né? E a galera vai vir com fome de achar um salvador. A gente vai ter que ter respostas, né?